Uma questão que sempre intrigou os filósofos foi o fato de Sócrates, exatamente o pai da filosofia, nada ter deixado escrito. De fato, isso causa relevada estranheza. Todavia, ao se perquirir sobre essa questão, notadamente no texto de Fedro, de Platão, no século IV a.C., constata-se que o motivo de Sócrates não aderir à escrita se justifica no fato de ele não encontrar na escrita a dialética que era exatamente a base da sua filosofia. Entendia-se, portanto, a partir desse ponto de vista socrático, que não havia como dialogar com o livro, dando a entender, de uma certa forma, que o livro sempre daria a mesma resposta. Por mais estranho que possa parecer essa abordagem de Sócrates, há nela algum fundamento. Poderia-se dizer que pessoas dadas a uma extremada leitura realmente se ressentem da dialética com o outro. É claro que o uso dessa leitura numa dialética posterior pode amenizar essa ausência. Todavia, quando se leva o mesmo raciocínio para as questões atuais, e claramente nos momentos de entrega da internet, constata-se a falta da dialética em relação a grande parte das pessoas. Constata-se que o aprisionamento perante a internet tirou de boa parte das pessoas essa dialética, esse grande entendimento coletivo que, de alguma forma, dá um calor ao conhecimento. É nisto que pode-se observar com o aumento das posturas partidas, ou seja, há um bipartidarismo das opiniões. Elas se mostram polarizadas em dois lados, com uma linha divisória, e não há um meio termo, exatamente pela falta do treino dialético. Portanto, Sócrates, de alguma forma, anteviu essa questão que se agravou na internet. Isso é importante discutir quando se verificam algumas pesquisas em que 60% da população do Rio de Janeiro apoia o extermínio da classe mais baixa. Que eles, dentro daquela falta de dialética, dentro daquela polaridade que envolve o cidadão de bem e o bandido, entendem eles que ele deve ser exterminado, deve ser morto. Isso mostra-se grotescamente ultrajante nas comemorações do governador daquele estado, quando do extermínio do sequestrador do ônibus na ponte Rio-Niterói. Uma figura já abatida, caída ao chão e foi exterminada sobre os olhos festejantes da mídia em loco. Esse é o primeiro aspecto, esse tipo de crime, esse tipo de extermínio da classe mais baixa. Um outro aspecto, a medida provisória 881, de 20 de novembro, no artigo 3º, ela praticamente autoriza o desmatamento em locais de baixo risco. Ninguém sabe o que é isso, baixo risco. E também
nos casos em que o órgão ambiental eventualmente atrasar com a licença. Ou seja, a pessoa pode desmatar. E mesmo que o órgão ambiental atrasando, entre aspas, com a licença, o desmatamento já foi feito. Ou seja, o governo que está alinhado com práticas que agridem a humanidade e tendem a avançar por falta da dialética das próprias gentes que serão vítimas delas, o extermínio da classe baixa e o extermínio do meio ambiente. Ora, o Tribunal Penal Internacional, fundado em 2002 em Haia, na Holanda, está apto a julgar esses casos. O extermínio da classe baixa, o extermínio da pobreza, o extermínio do meio ambiente são crimes contra a humanidade. São crimes que equivalem a crimes de guerra. E por mais que a falta de dialética da maioria das pessoas incida na dificuldade de entender isso, algum dia esses autores serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional em função desses crimes, dessa agressão à humanidade. Esse aspecto pode parecer de pouca relevância em se tratando do fato de nos apegarmos ao aqui e agora. Mas a história, que é a grande julgadora da nossa experiência de vida, vai considerar, sob todos esses aspectos, o alto nível de agressão dos nossos governantes em relação aos vulneráveis e em relação à nossa ordem ambiental. Lamentavelmente, nossa geração não estará aí para conferir esse julgamento. Mas a voz daqueles que nesta época se manifestou, estas sim também serão lembradas como alguma tentativa de resistência por parte desta macrocriminalidade.